estava num momento da minha vida onde foi um mix de emoções. Eu estava perdendo uma pessoa muito importante na minha vida, e no dia que eu assinei de fato o contrato ali com a DB1, foi o dia que eu acabei perdendo essa pessoa, né? Então, muitas coisas aconteceram. Às 2h da tarde eu estava assinando o contrato com a DB1, aí às 7h da noite eu estava indo visitar essa pessoa no velório. Entrei como um menor aprendiz e acabei sendo efetivado, né? E foi uma sensação muito boa, muito gratificante ali, porque eu senti que a DB1 me trouxe uma oportunidade, né? Ela me trouxe essa visão de mercado de trabalho ali, falou, opa, é aqui que a gente vai começar agora. O que me deu coragem foi justamente a perca que eu tive. Olhar para trás e ver aquele garotinho ali de 15 para 16 anos, sem conhecimento nenhum de mercado de trabalho, e entender hoje a carga que eu tenho com relação a isso, não só profissional, mas a evolução pessoal que eu tive, é o que me traz orgulho referente a isso. É uma responsabilidade maior agora, né? Porque, querendo ou não, as pessoas veem em mim, através das minhas atitudes, no dia a dia ali, a cultura sendo vivida, né? E ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, também é uma satisfação em saber que a minha pessoa é referência, enfim, que o que eu acredito, a empresa também acredita, e que de certa forma eu posso contribuir para as outras pessoas que estão ao meu redor com um pouquinho de mim, do que eu acredito. E, enfim, da mesma forma que pessoas foram luz na minha vida lá atrás, que eu possa ser luz também na vida delas. É engraçado dizer que parece que cada ano surge um novo desafio cada vez maior, cada vez mais intenso, mas a gente está ali. Às vezes dá uma surtadinha e tal, mas a gente encara o desafio e vai para cima porque a gente tem um olhar e um propósito muito grande, né? Nós trazemos um propósito interno nosso, mas que muitas vezes se conecta com o propósito da DB1. Isso faz com que a gente se carregue de ainda mais vontade de fazer parte e estar junto ali. Eu acho que eu entrei uma menina e hoje eu sou uma mulher. Eu chego feliz e dou bom dia para Dona Rosa. E na hora que eu sento ali na minha cadeira, eu tenho certeza que eu estou no lugar certo. Eu acho que é isso. A parte que mais me toca assim, nessa jornada na DB1 é ter conseguido construir a minha casa própria, que é o sonho de tantas pessoas, e que estar aqui, trabalhar aqui, ter o meu crescimento de carreira me proporcionou conseguir. Que eu acho que eu não conseguiria em qualquer lugar, porque aqui eu fui muito valorizada. Eu não sou da TI, eu sou enfermeira, e ter conseguido tanto, para mim, assim, eu tô sem palavras, porque realmente a DB1 mudou muito a minha vida, de verdade. E eu me lembro que eu tive uma conversa com a minha gestora na época, que era a Elaine, e eu falei, Elaine, tô querendo casar, mas assim, é aluguel, é um monte de coisa, eu preciso de uma ajuda, né? Eu preciso saber para onde eu vou, eu preciso saber quais são as oportunidades que eu vou ter aqui dentro. E ela falou assim, uma coisa que eu lembro até hoje, ela falou assim, olha, a oportunidade que tem um monte, basta a gente alinhar, colocar isso num PDI, pensar para onde você quer ir e você entregar conforme a empresa espera. E meses depois a gente teve outras conversas, oportunidades foram aparecendo e eu pude me desenvolver mais aqui dentro e conseguir, né, aquilo que todo profissional espera, que é uma remuneração que dê para ele ter uma qualidade de vida. Então assim, a DB1 me proporcionou ter uma família, a construir uma família. Ela me ajudou a colocar comida dentro de casa, a dar uma boa educação para os meus filhos que eles estão tendo hoje. Ela me ajudou a ter qualidade de vida, igual nós temos hoje. E isso, nossa, todo dia me motiva muito estar aqui dentro. Porque eu sei que estou num lugar que olha para mim por completo,
que quer, né, que eu me desenvolva em todas as áreas da minha vida, profissional, pessoal, religiosa, etc. Isso é muito legal. Foi algo leve, minha maternidade em si, ali, a minha gestação foi algo bem tranquilo, bem leve, e a DB1 me proporcionou aí ter também esse momento leve, né, sem muita pressão, sem muita agonia, muito medo, muita insegurança, então foi algo bem tranquilo, foi muito gostoso, e agora tá de volta e saber que eu fui recepcionada ali com um ambiente que eu tenho a segurança de que eu vou conseguir conciliar todas essas minhas versões, me dá ali uma segurança, uma tranquilidade muito grande. Eu sei que voltando a gente tem muitos mais desafios, mas eu tenho a segurança de que eu não vou ser punida por ser mãe agora, né? Eu gostaria que ela soubesse que eu sou uma pessoa que me dedica muito ao que eu faço. Não vou chorar. Uma pessoa que se dedica muito no que faz e que eu tô fazendo tudo isso e muito mais para que ela lá na frente se orgulhe de mim. E eu tento ser uma pessoa mais correta possível, trabalhar, me entregar tudo que eu posso para que eu possa construir um futuro melhor para mim, para ela e para nossa família. Ai, meu Deus do céu, por que eu chorei? Eu não consigo falar dela sem chorar. Você sabe disso. Eu lembro que quando a guria do RH me avisou que eu tinha passado, e aí eu tava na última etapa, eu lembro que eu chorei. Absurdamente eu chorei em casa. E eu tava sozinha. E aí eu gritava, eu falava assim, meu Deus, eu passei, eu entrei na DB1. E aí eu liguei pra minha mãe, né? E aí eu falei, só que elas não entendem, né, o que é entrar na DB1. Lá na integração, quando, né, aquelas primeiros dias lá de integração, todo mundo com aquele texto bem bonito, eu olhei para aquilo, na hora eu fiz assim, ó. Falei, eu acho que eu caí em uma cilada, porque eu não acreditava naquele texto, porque era muito bonito a teoria. Então, se tivesse uma frase para eu falar para a Évila de 2020 confia que isso que você está vendo na integração acontece aqui mesmo. É tudo verdade o roteiro. As pessoas paravam o que elas estavam fazendo para me ajudar. E eu olhava aquilo e falava assim, nossa, mas... Porque em outros lugares, tipo, cada um corre com o seu numa velocidade absurda para fazer o seu no dia a dia. Não tinha isso, porque parar para ajudar o outro era perda de tempo. E aí ali não. Ali as pessoas paravam, me ajudavam e depois voltavam a fazer o delas. Aquilo ali eu fiquei assim, chocada. O mais bonito de ver, e é uma das coisas que eu identifico na DB1 até hoje, foi a segurança. Sabe, que o Wilson passa para nós naquela época, que se você tivesse conectado com a empresa, conectado com o propósito de ser DB1, não importa a sua área, você continuaria ali conosco, porque tem missão para todo mundo, né? Tem entrega para todo mundo, e foi isso que aconteceu. Ter me conectado com a cultura DB1, com a cultura de responsabilidade, de entrega, sabe? Eu tô aqui para o que vocês precisarem de mim. Eu tava até falando, né, um pouco antes de gravar, que eu assisti o meu vídeo de gravação, e uma das coisas que me chamou a atenção nas redes sociais da DB1 para me candidatar para a vaga, para dar o meu sim, foi a vontade de fazer acontecer. E eu tava ali para fazer acontecer o que fosse preciso. E eu encontrei na DB1 uma empresa que valoriza as pessoas. Desculpa, me emocionei. Que se importa com a gente, né? A DB1 se importa com as pessoas, e eu acho que as pessoas que fazem parte da DB1 também têm esse espírito, né? De um se importar com o outro, de um querer segurar na mão do outro e falar, não, cara, vamos lá, que a gente é capaz, a gente pode tudo, entendeu? Eu acho que eu quero que ela aprenda isso, a ser alguém forte, alguém que tenha capacidade de ganhar o mundo. Primeira vez que você encontra alguma coisa, você fala, poxa, eu encontrei ouro. Acho que eu encontrei o lugar onde eu consigo me desenvolver, onde eu consigo crescer, principalmente, não só como profissional, mas como ser humano. E a gente sentou conversar, eu sentei a conversar com ele antes dessa entrega. Eu falei assim, cara, segura a ponta, porque o pai vai precisar sentar aqui, eu vou assumir como piloto de uma parada aqui. Segura as pontas, que eu acabando isso daqui a gente vai sair comemorar. E aí na comemoração eu falei, e aí, cara, o que você pensa pro seu futuro? Ele falou, independente do que eu queira fazer, pai,
eu me espelho muito no que você faz, na forma como você faz. E ali, aquela lagrimazinha de pai, né? Você fala assim, poxa, cara, foi legal. Mas pensando no que eu gostaria que ele soubesse lá na frente, que a vida é feita de escolhas, né? E que ele consiga ter a mesma clareza de escolhas que eu tive aqui dentro. Eu lembro que sempre no final do mês a gente, eu ia, no caso, cobrar, né, as marmitas, a gente sempre deixava ali do mês seguinte. E aí, dentro da portaria, fazia uma fila enorme, chamava toda a galera que pediu, e aí eu cobrando um por um. Então, essa foi a minha primeira visão da DB1. Eu sabia que era uma empresa grande, mas eu nunca passei da portaria ali, quando eu ia para a DB1 receber, né? Como eu estava numa época também da pandemia, a gente tem que lembrar isso, né, 2020, eu estava muito inseguro, e aí eu falei, cara, eu preciso ter uma segurança, uma estabilidade. E aí eu falei, cara, vamos embora, eu topo. E acho que foi um tiro certeiro de ter vindo para cá. En general, es la energía que hay en Brasil. Los brasileños son muy enérgicos, eso es lo que más llama la atención, de que están en el día a día con mucha energía, eso da más ganas de trabajar con energía, los clientes lo notan y aporta mucho a que también ustedes están traspasando energía a Latinoamérica. Ir la primera vez a Brasil y conocer a DB1 fue muy bueno. Fui justamente para el Pumping Code hace 2 años. Conocí toda la área de DB1, fui a donde iban a comer. Es increíble que tengan muchos tipos de comida buenos. Probé muchos tipos de comida, de cerveza también. Disfruté con hartos equipos distintos de DB1. Me abrieron los brazos, así que feliz por eso también. Me sentí muy bien recibido, sentí la energía positiva de Brasil, así que muy, muy buena experiencia. Le diría a mi persona de hace 5 años que tenga fe, que tenga paciencia, que tenga esperanza de que todo pasa. Todo pasa. Lo bueno, lo malo, lo feo, todo pasa. Y tener resiliencia es lo más importante que puedes tener. Si tienes resiliencia, lo puedes con todo. Eu escolho a DB1 todos os dias porque aqui eu me sinto ouvida, me sinto importante. Quando eu tive alguns problemas pessoais também, as minhas sugestões, porque nesse meio tempo eu mudei, foram muito acolhedoras comigo. Então, isso faz toda a diferença, de saber que eu estou trabalhando num lugar, mas eu também sou vista como uma pessoa. No começo, assim, eu me sentia muito insegura. Só que, conforme o tempo foi passando e eu fui fazendo aquilo que eu sabia, e eu fui conhecendo mais e dominando mais aquela área, nossa, é uma realização tão grande, sabe? Hoje, conhecer o N de ponta a ponta, poder ser uma pessoa de referência dentro do time, conhecer os processos, conhecer o sistema, conseguir ajudar, conseguir pensar fora da caixa, porque eu domino aquilo. Quando eu olho para 5 anos atrás, eu penso, nossa, a Camila estava muito assustada naquela época, estava surtando, mas ela ia dar conta, sabe, em algum momento. É muito, assim, é uma sensação de realização mesmo, sabe? Eu me sinto muito orgulhosa, sabe? De tudo que eu construí, da minha jornada, das coisas que eu fui capaz de fazer, mas principalmente das coisas que me foi proporcionado nesse trabalho, sabe? As pessoas que a gente conhece, os eventos que a gente participa, e quando eu falo de pessoas, não só os nossos colegas de trabalho, mas os nossos clientes, os nossos parceiros, tudo isso faz parte de quem eu sou, me ajudou a construir quem eu sou como pessoa hoje, sabe? É um pilar muito grande da minha segurança enquanto pessoa, é o meu trabalho. Então, eu me sinto muito orgulhosa, me sinto bastante orgulhosa.
a gente se sente importante, né? A gente se sente pertencente, né? Do todo, né? Quando eu soube, né? A história do cordão, assim, com mais simbolismo, né? Que começou agora, quando me convidaram para ir para Maringá para receber o cordão, eu me senti uma pessoa tão importante naquele momento, né? Porque eu falei, poxa, eu já fiz 5 anos em outros lugares e isso não significou nada para ninguém, né? E a DB1, não, ela faz questão de mostrar que, olha, você tem valor aqui para nós, né? A sua contribuição, o seu trabalho, a sua jornada, né, seja no projeto A ou no projeto B, ela é importante. E é um gesto que corrobora isso, né? Que é como se você estivesse premiando, abraçando aquele colaborador, né? Para que ele se sinta mais pertencente ainda desse universo, né? Desse grupo. Quando eu recebi esse cordão, né, ele começa ali a partir do 3º ano. Quando eu recebi o cordão, que já vinha com a estrela maior, eu fiquei pensando assim, cara, eu tenho que honrar ter esse cordão. Honrar a minha trajetória de 5 anos. Eu tenho que ajudar as pessoas do meu time a evoluírem, né? Ser cada vez uma líder mais de referência, uma líder que cuida das pessoas, que cuida das entregas. E para mim é minha cor favorita do tempo de casa. Quero muito preto, né? Faixa preta, mas esse azul vivo, né? Que mostra energia, que mostra perseverança, de acreditar aqui no grupo DB1, de ser luz mesmo ali para as pessoas num tom de azul vibrante. É isso, quero vibrar com as entregas, quero vibrar com cada momento que a gente constrói junto aqui na DB1.